Boa noite, pessoal. Um grande abraço a vocês. Estou hoje falando diretamente de Florianópolis, aonde eu estou desempenhando algumas atividades profissionais e gostaria de prosseguir com as nossas lições acerca de um novo assunto que também faz parte integrante do direito internacional público. Evidentemente que nós talvez tenhamos antecipado um pouco a questão das organizações internacionais, mas, na verdade, este assunto não poderia ficar de fora em relação ao contexto da primeira parte do programa, mais apropriadamente a questão da responsabilidade internacional dos Estados. Em primeiro lugar, eu perguntaria se alguém tem algum questionamento a fazer. Já antecipo que a prova de vocês será devidamente publicada até o final da semana e que as notas estarão devidamente integradas ao Moodle, inclusive, né, o gabarito das questões que são colocadas. De qualquer sorte, pessoal, comentem com seus colegas, à medida do possível, acerca desta possibilidade de realmente formalizarem as dúvidas e questionamentos que eventualmente tenham. Bom, pessoal, vamos ao nosso tema de hoje. Quando nós falamos do Estado como pessoa internacional, nós falamos que o Estado é um sujeito de direitos e obrigações. Ok? Muito bem. Sujeito de direito naquilo que lhe é potencialmente indispensável para atuar, seja a sua independência, a sua soberania, a seu jurisdicionamento sobre os cidadãos que estão em seu território, a reserva do território do Estado em seu nome, a garantia da formulação de leis e da distribuição da justiça. Estes direitos estão, na verdade, sendo equacionados dentro de um contexto maior. E este contexto maior, eu já gostaria de falar a vocês, admite-se a aplicação de correspondentes deveres. Se todo Estado tem um direito, todo Estado também tem um dever em relação aos cidadãos que estão sob sua égide. Isso significa, sob a sua manifestação soberana como Estado, ao respeito pelas leis locais, a evidência de que o Estado, acima de tudo, tem o dever de não intervir em territórios alheios, porque se todos são igualmente idênticos em conteúdo dos seus direitos, todos igualmente têm deveres em relação àqueles estados que compõem aquela comunidade internacional. Evidentemente, pessoal, que nós temos que nos lembrar que a questão vinculada à responsabilidade do Estado é um assunto que permeia exatamente aquela questão que, no primeiro momento, se dizia: o Estado, nas suas regras, desculpem, o direito internacional, em relação às suas regras, não está ungido de sanção. O Estado não penaliza por não cumprimento de suas normas. Esta ideia pode ser retirada absolutamente, porque, na verdade, o Estado também é penalizado quando cometer atos ilícitos contra a comunidade dos demais estados que o estruturam e que os dão apoio. Então, vejam, a prática de um ato ilícito
ou seja, um ato contrário ao direito internacional. O ato contrário ao direito internacional, pessoal, ele será objetivamente penalizado por ações ilícitas ou por omissões ilícitas. Em outras palavras, atos de vínculo violador das regras e omissões, o deixar de fazer aquilo que lhe compete. E neste status, se ele causar dano a um outro Estado, ele está obrigado a reparar este dano. E, evidentemente, que nós não temos uma legislação internacional, como ocorre no direito interno, mas, sobremaneira, nós temos um suporte principiológico, um suporte dos próprios princípios do direito internacional. Se você, como cidadão do Estado A, certo? Verifica que o seu Estado cometeu uma afronta contra o Estado B, você está sinalizando a ideia de que houve aqui um ato ilícito contra os princípios do direito internacional. E assim sendo, este ato ilícito será penalizado na fórmula que nós vimos lá no início, pelos princípios gerais de direito. Estes princípios gerais de direito podem ser sintetizados em duas fórmulas. Primeira, o pacta sunt servanda, ou seja, a obrigação de cumprir os acordos internacionais feitos com outros estados, estritamente como foram negociados. Ou seja, não se afastar do compromisso assumido. Manter sempre a palavra empenhada. Isto, pessoal, quer significar, em outras palavras, que, evidentemente, a ruptura de um pacto é um ilícito internacional. Se um Estado não cumpre um tratado internacional, embora se tenha se obrigado por ele está cometendo um ilícito contra todos os demais membros de Estados que estão integrados neste mesmo tratado, nesta mesma convenção. E por isso nós estamos falando que o desprestígio, o descompromisso com tratados internacionais vai determinar uma penalização. E essa penalização é um outro princípio geral de direito que nós vimos lá no início deste semestre, quando se dizia que a omissão, a ação praticadas contra um Estado, causando-lhe dano ou prejuízo, obriga o Estado a reparar este dano, a indenizar o dano, dirigindo esta indenização e a reparação do dano através de meios que o direito internacional põe à disposição. Muito bem, então, se nós falamos que o Estado vítima tem o direito de obter a reparação do dano, ele evidentemente pode invocar na esfera internacional este seu direito, para que ele seja devidamente acolhido pela comunidade internacional e, assim sendo, responsabilizando o Estado infrator. No Código Civil, nós temos um dispositivo que é muito claro nesta regra, uma regra de direito interno, mas que vale para o direito internacional, que diz simplesmente, é uma frase, que diz simplesmente o quê? Aquele que causar dano a outro está obrigado a reparar o dano. Pessoal, isto é vocês veem, vocês notam que esta frase, é algo intuitivo. Esta frase é algo que, se
sabe e se sente, olha, eu sofri um dano, você abarrou o meu veículo, atravessando a preferencial, você tem que me reparar. E veja, isso não precisa ser uma lei escrita, isso é um princípio. O princípio da reparabilidade de dano quando houver exatamente a invocação do prejuízo pelo que foi vítima deste prejuízo. Isso ocorre normalmente no direito internacional. Em segundo lugar, nós falamos de estados, mas poderíamos falar também de outras pessoas internacionais. Tais como, por exemplo, as organizações internacionais, que até já vimos, onde se estabelece, prima facie, que as demais pessoas internacionais também responderão por atos de afronta contra estados ou outras organizações internacionais, ok? Desde que cause-lhe danos, ações, atos concretos ou omissões, um deixar de fazer, né? Um perdimento da sua obrigação primeira, certo? Para que realmente haja o respeito estrito ao direito internacional. Então, vamos retirar de tese a ideia de que os atos infratores ao direito internacional não podem ser sancionados. Sancionados significa não podem ser penalizados. Assim sendo, meus amigos, a ideia maior que nós estamos convivendo é no sentido de verificar agora o que é e quais são os princípios vinculativos da responsabilidade internacional dos Estados. Em primeiro lugar, já vimos a violação de um compromisso internacional. Sofia, me diga um exemplo de um compromisso internacional de um Estado com relação ao outro. Ana? Um compromisso internacional pode estar veiculado em qualquer tratado internacional, podem ter mais... Tratados, excelente. Nas convenções, nos tratados, nos princípios gerais do direito, que são os compromissos que o Estado assumiu. Então, vejam, a primeira ideia é que a violação de um compromisso internacional acarreta a obrigação de reparar o dano. Aí se pergunta, como? Eu não vejo nenhum Estado sendo penalizado, ao menos que eu me recorde. Mas existe a todo momento penalizações contra Estados infratores. E eu vou dizer a vocês, independentemente de acepções teóricas, eu vou dizer que a pior de todos os atos de manifestação da ilicitude do ato jurídico é a censura internacional. É os países do mundo virarem-se totalmente contra a prática de um ato por um determinado Estado. Isso vai determinar N efeitos. O Estado pode romper as suas relações diplomáticas com aquele, o outro pode impor um boicote contra ele, o outro pode apresentar represálias gerais contra esse Estado, ainda que não seja analisado o fato através da ótica ou da lupa, certo? Do processo propriamente dito. É intuitivo também que os prejuízos causados à comunidade internacional por atos de um Estado, certo? Serão censurados. Nós estamos vivendo hoje, em virtude da pandemia, uma certa politização deste mal que está tentando apropriar-se da doença para justificar posições políticas. Pessoal, saúde e política têm que vir sempre juntas, e juntas na defesa primeiro da saúde. E quando nós falamos, talvez, com censura a atos governamentais
Obviamente que nós estamos abrindo o ensejo da comunidade mundial reclamar. E vocês devem ter visto nos últimos dias, pelas reportagens jornalísticas de rádio e televisão, que o mundo está se voltando em relação à prática cometida pelo Brasil. Primeiro foi a questão dos incêndios na Amazônia, né? do desmate, né? De todas as questões vinculadas à necessidade de manutenção dos aspectos sanitários do mundo. O mundo se levanta, não precisamos ter um juiz para isso. Vimos a repulsa norte-americana, vimos a repulsa da União Europeia, vimos a repulsa de vários países do mundo contra o Brasil. E isso faz com que o nosso país perca a mais importante atribuição que lhes defere a relação internacional com seus pares, que é exatamente a responsabilidade ética de um país. Certo, pessoal? Um país não vive sozinho, nós vivemos e dependemos de outros países. Ouvimos comentar, eu não quero entrar em manifestação política, mas ouvimos comentar que o Brasil, por diversas vezes, criticou a posição chinesa em relação à distribuição da vacina. Pior do que isso, chegou-se ao ponto de dizer que foram os chineses que inventaram o coronavírus. Chegamos ao ponto de que essas relações passaram a se estruturar com uma litigiosidade imensa. E o que nós estamos vendo, pessoal, é exatamente uma reação. Mas essa reação pode ir adiante, ela pode se tornar efetiva através dos meios cabíveis e aplicáveis caso a caso. Muito bem. Agora, eu já que referi a essas questões, eu gostaria de lembrá-los a vocês que a responsabilidade internacional é um instituto, ou posso dizer, uma instituição criada pelo direito. Quando eu falo em instituto, pessoal, são todos os atos ou os fatos jurídicos que o direito ampara. Então, o Instituto da Responsabilidade Internacional é um ato de formação consuetudinário. Desculpem a dificuldade da palavra, mas já simplificamos. Ela origina-se no costume internacional e não em tratados e convenções. E por que nos princípios internacionais? Porque ele está sedimentado exatamente num dos maiores dos princípios, que é a obrigação de reparar o dano causado a terceiro. E este é o verdadeiro efeito do ato de responsabilidade internacional, o efeito de que ele será devidamente reprimido, penalizado e determinando-lhe uma série de efeitos e prejuízos internacionais. Embora se trate de um ato meramente consuetudinário ou derivado do costume, ou seja, a prática do mundo levou isto, porque já é um sentimento, como eu falei antes. Bateu no meu veículo quando eu estava na preferencial, né, causando a necessidade de reparação de danos. Ora, no momento em que se causou o dano, evidentemente que todos nós sabemos que que o responsável tem que pagar pelo dano. Não é isso? E no momento em que estamos pedindo que o responsável pague pelo dano, nós estamos utilizando de um princípio geral. Aquele que causar dano a outro está obrigado a reparar. Sob o aspecto de tese, evidentemente, acredito que vocês tenham entendido esta sensação de direito, que já é imanente ao próprio homem. O homem sabe que tem direito à reparação por danos. Vejam que a ONU tentou várias vezes estabelecer um panorama, estabelecer uma regra codificada por escrito, no sentido de tornar esta regra da responsabilidade algo concreto.
e não meramente oral, como é o costume. O costume é oral, vai passando de geração em geração. Então, vejam, a ONU já tentou transcrever, escrever, criar leis, normas internacionais para penalizar os estados. E eu vou dizer a vocês que, infelizmente, isto seja fruto de um árduo trabalho da Assembleia Geral da ONU, até hoje não se conseguiu uma regra escrita a respeito deste assunto. Porque o princípio de costume se mostra muito mais adequado do que qualquer regra escrita. E digo mais, um princípio como este, ele tem superioridade de aplicação maior do que o próprio tratado, porque ele é um sentimento universal. Certo? Pessoal, qualquer dúvida, por favor, me questione. Muito bem. Então, o princípio de tratar-se de um direito estabelecido pelo costume vai fazer com que a gente se estabeleça, então, aquele primeiro argumento que eu usei. Pacta sunt servanda. Os pactos, os acordos, os tratados, os contratos devem ser feitos para serem cumpridos como estão admitidos. Se eu faço um tratado internacional, eu tenho que cumpri-lo, porque eu assumi a obrigação de cumpri-lo. E vocês já sabem também que quando eu assumo a obrigação de cumprir um tratado, eu fiz porque quis, e não porque me impuseram. Eu até posso ser o próprio autor deste tratado, junto com outros estados. Agora, este tratado jamais vai poder descaracterizar a obrigação principiológica de que a reparação é indispensável. Vamos adiante. O pacta sunt servanda, então, é a obrigação de manter os compromissos assumidos, assim como foram feitos. Na verdade, se vocês analisarem um pouquinho da história mundial, um pouquinho das relações internacionais, vocês vão poder admitir que os estados do hemisfério sul, os países do hemisfério sul, em regra, não todos, são países de uma origem latina, vinculada ao direito romano, e todas as estruturas coordenadoras de alguns atos ilícitos de natureza. Por exemplo, a geração anglo-saxônica, que representa a Europa, e representa não toda a Europa, mas grande parte do norte da Europa, e também dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, esses dois últimos do hemisfério sul, como exceção, certo? Nós podemos analisar essa estrutura dizendo que os países anglo-saxões, que nasceram sob a égide do direito do costume e não do direito escrito, eles veem a palavra pacta sunt servanda como algo intocável. E um Estado que assina um tratado internacional e não cumpre, ele comete um ato imperdoável. Imperdoável. Muito se critica os Estados Unidos por nós terem assinado vários tratados de importância. Por quê? Por exemplo, o tratado que estabelecia, certo, a redução dos gases do efeito estufa em tanto por cento. O que se dizia à época? Não vamos ratificar esse tratado, porque os Estados Unidos, vejam bem, precisa continuar poluindo. Parece mentira, mas essa é a justificativa. E se eu assinar, eu não posso mais poluir. Quando os Estados Unidos assumiram o Estatuto de Roma, sob o Tribunal Penal Internacional, os Estados Unidos disseram: eu não vou extraditar americanos para responder perante um tribunal alienígena de outro local. Americano é julgado nos Estados Unidos. Portanto, não assino o Estatuto de Roma. Vejam que aqui temos uma posição clara e indiscutível da posição tomada.
Eles não assumem compromissos internacionais se não vão cumprir. Agora, evidentemente que, como no caso do Brasil, esta questão tem tropeçado constantemente. Esta questão tem determinado grandes problemas para as relações internacionais do Brasil. Porque, na verdade, o Brasil assume todos os tratados para mostrar que está inserido na ordem internacional, mas quando vamos analisar se ele está cumprindo esses tratados, vamos verificar que muitos deles não estão sendo cumpridos, o que já é uma infração ao direito internacional capaz de criar responsabilidade. Quais os pressupostos básicos do dever de reparação do dano, da responsabilidade dos Estados? Em primeiro lugar, o primeiro e mais importante princípio, ou pressuposto, a obrigação de reparar o mal injustamente causado a outro. Veja, reparar o mal causado a um terceiro. Causou o mal, tem que reparar o dano. Segundo lugar, a existência efetiva de um dano. Ou seja, tem que haver um resultado, aconteceu alguma coisa, ou de natureza material, ou de natureza objetiva ou subjetiva, alguma coisa ocorreu. Ou seja, a afronta à prática de uma desconstituição do direito por um Estado vai fazer com que este resultado do ato praticado por este Estado seja devidamente e estritamente determinante de um dano. O dano pode ser material e pode ser até moral, porque também se afronta um Estado por arguições ou colocações que vão colocar um Estado vizinho, amigo, muitas vezes, na posição de um Estado que se colocou como absolutamente antiético. Então, vejam, pessoal, tem que haver um dano, senão não se repara. Em terceiro lugar, sempre uma ação ou uma omissão ilícitas. O Estado que causou o prejuízo, ele agiu de um modo contrário ao direito. Por exemplo, não cumpriu o tratado de proliferação, de negação de proliferação das armas atômicas. Não cumpriu o tratado. E mais do que isso, está empreendendo a ideia, está empreendendo a prática de que este ato, certo, seja um ato real, normal. Agora, pessoal, vejam bem, ato ativo é um ato, ou seja, uma manifestação de vontade do Estado. O Estado fez porque quis, ou fez por culpa. Nós temos que depois analisar que este dano se subdivide em duas formas, certo? Este dano pode ser causado pelo próprio Estado ou outra pessoa do direito internacional, como, por exemplo, as organizações. E, finalmente, que este dano que foi causado seja estruturalmente prejudicial a um direito alheio. Prejudicial a um direito alheio. Assim temos, diante da nossa visão, a ideia de que o Estado é um Estado que, na verdade, não se compromete com as suas obrigações internacionais, ou seja, age de um modo na esfera internacional, assumindo compromissos internacionais e, na prática de suas atividades normais, seus atos, certo? Ele não age de acordo com aquele compromisso. Por outro lado, também o Estado pode ser responsabilizado por omissão. Por isso, deixou de fazer. O Estado deixou de proteger o cidadão estrangeiro que estava em seu território. Vocês sabem que todo sujeito que está dentro de um território, seja
que seja estrangeiro, ele está obrigado a responder pelas leis deste país onde se encontra. Então, se um estrangeiro vem ao Brasil, certo? E eventualmente está sofrendo, por exemplo, uma perseguição indevida, está sendo processado indevidamente, sem ter responsabilidade ou sem nenhuma culpa, nós temos que entender que o ato é omissivo, o Estado tinha que proteger esse cidadão, ou determinando que o processo fosse encerrado, ou determinando que parasse de haver perseguição àquele cidadão. Porque não é só o cidadão nacional que interessa. O que interessa também é o cidadão estrangeiro que aqui esteja, ou que tenha algum vínculo com o Brasil, por exemplo, propriedade de imóveis no Brasil, certo? O Estado, então, está aí para, em primeiro lugar, reparar o mal injustamente causado, até a ocorrência de um dano, a ação ou omissão desleal e um prejuízo ao interesse alheio, certo? Bom, aí os teóricos, pessoal, quando falo em teoria, por exemplo, uma turma de comércio exterior, ou de administração, ou economia, ou ciências contábeis, na verdade, eu tenho um pouco de reticência em falar de teorias de direito. O que é uma teoria relativamente aos fundamentos dessa responsabilidade? Vocês vejam que essas teorias, na prática, elas são utilizadas pelos Estados. A primeira teoria, a responsabilidade internacional do Estado é subjetiva. O que é ser subjetiva? A responsabilidade será determinada por culpa do Estado. Ou seja, subjetivamente eu tenho que verificar se ele foi o responsável. E tem que dizer, agiu com culpa, portanto, será penalizado. Ou seja, a atividade do Estado foi culposa. Então, a teoria da culpa diz, só haverá responsabilidade internacional no caso de este Estado ter agido com culpa, certo? Em qualquer das suas modalidades. Então, vou explicar rapidamente a vocês. Nós não estamos falando de teoria penal ou parecido, mas é algo que tem a ver. O que é dolo? Já ouviram essa palavra? O que é o dolo? É o interesse em realmente praticar o ato ilícito. O sujeito matou Beltrano porque quis. Dolo. Intenção de praticar aquele ato. Ou culpa. Quando se fala em culpa, em direito internacional, fala, Guilherme. Falaste em intenção? Sim? Pode voltar depois e a gente comenta. Quando o Estado age com culpa, certo? Ele está agindo, como ele colocou, por uma não intenção de praticar o ato, mas o modo como ele realizou o ato pode determinar a sua responsabilidade por culpa. Quais são os elementos da culpa? Negligência, o Estado foi negligente. Imprudência, o Estado agiu fora dos limites da lei. E imperícia, ou seja, não agiu tecnicamente como Estado. Vejam, em todos os casos aqui, pode não haver a intenção como há no dolo. Mas vejam que o resultado foi o dano. Ainda que o Estado fosse negligente, ele criou e cometeu um ato omissivo. Porque cumpria ele, por exemplo, proteger o estrangeiro. E não protegeu. Né? Se ele age com imprudência, ele agiu precipitadamente, deixando o sujeito estrangeiro, por exemplo, ser condenado.
né? Imotivadamente. Se ele agiu com imperícia, ele não agiu como Estado, ele deixou ao Léo a ideia de que ele precisava ter maior zelo e maior atenção. Então, vejam, a teoria da culpa vai determinar, assim, na existência de conflito, e aí alguns estados vão usar uma teoria ou outra. Na existência de um conflito, eu vou ter que verificar para penalizar aquele estado se ele agiu com culpa. Culpa, dolo, negligência, imprudência e imperícia. Ok? Muito bem. Por outro lado, temos uma outra teoria, a teoria do risco, e essa é a mais utilizada. A teoria do risco ou teoria objetiva. A teoria do risco, ou objetiva, a responsabilidade do Estado tem um caráter meramente objetivo. O fato dele ser Estado, estar investido nos poderes de Estado, e ter ocorrido um evento prejudicial a um outro Estado, já determina a sua responsabilidade. Não há necessidade de culpa também aqui, né? Por quê? Porque o Estado, por ser Estado, responde por uma série de obrigações, e se ele não agiu de acordo com essas obrigações, certo? Ele, por ser Estado, estabeleceu uma relação de causa e efeito, né? Causa e efeito. Não adquiriu as vacinas suficientes para atender a população brasileira. Isto é o quê? Objetivamente, o Estado é responsável meramente não só por um ato, como é o caso concreto, mas por um sistema objetivo. Ah, mas não comprou porque havia motivos. Não interessa na discussão isso. A teoria objetiva não está preocupada em saber se o Estado agiu com culpa ou não. Sempre será responsável no cumprimento de suas obrigações. Não temos que aquilatar, a nível processual, absolutamente nada, certo? E vamos mais. Esse caráter objetivo, obviamente, que terá que ser determinado, meus amigos, terá que ser determinado por um resultado. Ora, o fato de não atenção às regras jurídicas, certo? Determinou uma relação de causa e deu o efeito danoso. Então, este resultado, por ser Estado e porque o ato estava vinculado a causa e efeito, determina que o resultado é punível, é penalizável, será aplicado. Por exemplo, eu uso um exemplo digamos, bem simples, bem concreto, para que vocês entendam, de alguma maneira, o que é essa teoria objetiva. A Prefeitura de Porto Alegre está obrigada a responsabilizar-se, concordam, com o bom provimento, a instalação e a boa condição das vias da cidade, das ruas, das avenidas. Ocorre que um veículo, em precipitada velocidade, ou não interessa a culpa aqui, caiu num buraco causado pela chuva. Ora, a quem ele vai dirigir a obrigação de reparar o dano? Ele só causou o dano porque tinha aquele buraco, que não foi, talvez, corrigido na hora e no tempo devidos. Então, só o fato da prefeitura ser objetivamente responsável e tenha ocorrido um resultado, e isso já faz com que o Estado seja o culpado. E, finalmente, uma terceira e última teoria, que é chamada teoria eclética. O que é teoria eclética? Mista. Em outras palavras, a teoria mista é aquela que concilia as duas primeiras. Vai dizer assim, pessoal, eu vou acentuar a ideia do risco, porque o Estado é Estado e por isso ele tem que cumprir, mas eu vou exigir a admissão de culpa pelo Estado apenas quando o Estado for omisso. Então, nós aqui tentamos tornar ou estabelecer
uma inter-relação de causa e efeito. A tese jurídica prevalecente, por exemplo, no Brasil, é a teoria objetiva. O Estado responde independente de culpa. O Estado, por exemplo, um caso bem singelo, numa batida policial, por exemplo, os agentes militares passaram a perseguir os criminosos que haviam roubado um veículo. Estes, em desabalar da carreira, causaram um acidente que demoliu o muro da casa de fulana. Vejam, como é que eu vou culpar os criminosos? Em primeiro lugar, se já roubaram um carro e não tem dinheiro nem para... Né? Em segundo lugar, alguém é responsável. É a polícia? Evidentemente que não. A polícia estava agindo de acordo com as suas funções. Então, quem é responsável? O Estado. Porque ele estava agindo dentro da sua metodologia de trabalho, que é o risco iminente contínuo que ele ocorre. Na esfera internacional, nós estamos vendo, então, que um ato praticado também objetivamente por um Estado contra o outro, causando um resultado, por si só já é punível. É claro que alguns estados do mundo exigem a aplicação apenas da teoria subjetiva. Tem que haver culpa. Então, essas teorias estão colocadas pelo direito para que as pessoas se localizem, se situem em que situação eu vou me colocar como Estado. É óbvio que o destinatário das normas do Estado, que é o homem e as empresas, etc. e tal, querem que o Estado se responsabilize por ser Estado. E ponto final. Muito bem. Agora eu perguntaria a vocês, quem é que comete um ato de responsabilidade? Repito, quem comete um ato de responsabilidade em nome do Estado? Quem é o agente que cria a responsabilidade do Estado? O Estado é algo, digamos, imanente, ou seja, algo que é imaterial. O Estado é aquela instituição, território, povo e governo. Mas quem é que causa a responsabilidade do Estado na esfera internacional? O que vocês acham? Ora, pessoal, a primeira ideia é que todos os agentes do Estado que representam o Estado, os seus funcionários públicos, que estão desempenhando atividades estatais, todos os atos praticados por eles será ato de responsabilidade do Poder Executivo. Ou seja, todos os ministérios que congregam, né, o Poder Executivo do país serão responsáveis pela conduta de seus agentes, seja lá na esfera da União Central ou na esfera da municipalidade, municipal, ou estadual, do Estado, assim por diante. Então, assim, quem cometeu o delito, não interessa hierarquicamente se é maior ou é menor, o agente propriamente do Estado é responsável. Desde o mais simples funcionário do Estado até o mais alto cargo de funcionário. Então, nós estamos verificando que é um dever do Estado zelar pela ordem, né, pessoal? Não é um dever do Estado zelar pela ordem? Como eu disse, naquele caso em que os criminosos adentraram o muro e derrubaram o muro da fulana, certo? Eles não tiveram as plenas condições de zelar pela ordem, que é esperada pelo povo e por todas as instituições, certo? E outra importantíssima inter-relação com o direito internacional. O Estado tem que assegurar a proteção do estrangeiro. O Estado tem que assegurar a proteção do estrangeiro, certo?
quando está sob a sua égide, está sobre o seu território, sobre o seu comando. O Estado tem que assegurar essa proteção e evitar qualquer ato de culpa, não é isso? Para reprimindo esses atos ilícitos. Reprimindo estes atos ilícitos. Isso é o poder executivo. Você sabe o que é o poder executivo? É a presidência da República, todos os ministérios e todos os seus organismos de natureza vinculada à União, aos estados, aos municípios. O poder executivo municipal é a prefeitura, o poder executivo estadual é o governo do estado, e o poder executivo federal é a União Federal. Todos e qualquer deles será responsável porque ele é o servidor em nome do Estado, certo? Agora, nós temos que verificar, por outro lado, que também o poder legislativo, eu estava falando do poder executivo, né, pessoal? O poder legislativo também deve reparar atos de omissão. Onde é que nós vemos o poder executivo operando? Na Câmara dos Deputados do Senado Federal, certo? Isso ao nível de União Federal. Ou nas assembleias legislativas dos estados, não é isso? Ou na Câmara de Vereadores dos municípios. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o poder legislativo vai causar dano ao Estado, quando, por exemplo, esse legislativo deixa de elaborar leis. Ele está ali para fazer leis. E ele deixa de elaborar leis para cumprir as suas obrigações que o Estado assumiu internacionalmente. Por exemplo, para poder adotar o determinado tratado, a determinada convenção, eu vou ter que criar 5 leis para poder adaptá-las neste tratado, nessa convenção. Se o legislativo não faz isso, ele está agindo com responsabilidade. Isso é muito comum, certo? Ou quando o legislativo não revoga, não derroga uma lei que é contra uma obrigação internacional. Ou seja, no momento que você criou um impedimento internacional, um impedimento nacional para viabilizar a intercorrência de um ato de afronta, na verdade, você está sendo determinante do estabelecimento da derrogação de uma lei que está lá e que, se ela permanecer, o Estado não consegue cumprir aquela obrigação. Certo? Então, pessoal, o legislativo é responsável. E o judiciário? Vamos ver o judiciário. Eu só estou me olhando aqui, pessoal, de vez em quando eu passo, porque eu estou tentando me centralizar dentro do tema. O poder judiciário. Qual é a função do poder judiciário? Distribuir o direito e a justiça. Por isso, temos lá no judiciário os juízes que vão deliberar sobre isso. E o que esses juízes fazem? Como é que eles podem assumir um compromisso de modo a estabelecer uma regra que seja efetivamente contra um outro Estado? E eu vou dar alguns exemplos aqui. Denegação de justiça ou negação de justiça. O Estado está denegando a aplicação da justiça, não estou falando do direito, pessoal. A justiça é mais do que o direito. Aquilo que é justo e não que é obrigatório por lei só. Então, quando o judiciário denega a justiça e delibera, por exemplo, negar acesso aos tribunais a um cidadão estrangeiro, impedir que ele entre na justiça. Ou ainda, quando houver defeitos na administração da justiça, por exemplo, protelar uma sentença, ficar enrolando, não deliberar aquela decisão, porque ele é estrangeiro. Atrasos excessivos na prestação
do que eles estão investidos, da jurisdição. A falta de perseguição ou detenção de um criminoso que causou mal a um estrangeiro. A polícia não se move, a polícia judiciária não se move para perseguir e aplicar a lei a esse estrangeiro, a este criminoso. Ou seja, e a não execução de sentenças favoráveis ao estrangeiro que o juiz deixa de aplicar. Pessoal, não se preocupem muito com isso, que está tudo lá no slide. Depois vocês podem ter uma visão mais pormenorizada a respeito deste assunto. De qualquer forma, uma das grandes questões que parece mentira ocorrem é a decretação, a prolatação de uma decisão injusta contra o estrangeiro. A gente tem percebido que o mesmo caso ocorrido com o nacional foi visto de um modo, certo? E para o estrangeiro foi visto de outro modo mais grave. Mas o fato é o mesmo. Isso é um ato de responsabilidade do Poder Judiciário. Por exemplo, o juiz pode interpretar a favor do cidadão nacional e contra o cidadão estrangeiro. A própria esfera da lei. Pessoal, vamos nos preocuparmos, então, com a essência deste conteúdo que está estabelecendo aqui, pessoal, a ideia de que a penalização ocorre e ela deve ocorrer. Sob pena de responsabilidade. Aí vocês vão me dizer, com toda razão, professor, mas o Brasil constantemente está descumprindo suas obrigações internacionais. Concordo. O Brasil constantemente causa denegação e até demonstra xenofobia contra o estrangeiro. Concordo com a disposição. Enfim, nós estamos vendo que aparentemente nada foi, ou não ocorreu uma penalização. Né? E veja, o cidadão estrangeiro que sofre uma perseguição indevida pelo Poder Judiciário pode encetar, através da proteção diplomática de seu Estado nacional, vamos imaginar que ele é suíço, tá? Ele pode pedir à Suíça que tome medidas contra o Brasil. E este é um dos grandes defeitos dos erros judiciários, porque, na verdade, estes pedidos nunca são feitos, de obtermos a proteção, de garantir-se a proteção. Agora, também não é aquele caso que eu já falei várias vezes para vocês, do surfista que foi pego em flagrante delito com uma prancha de surf recheada de drogas. Vejam, ele foi pego em flagrante delito, no momento da prática do crime, e depois confessou a prática do crime, que ele era o autor, um traficante. Esse sujeito foi preso, e no local em que foi preso, ele sofreu a pena capital, ele foi morto, como pena adotada para o caso concreto. O Brasil não fez nada por quê? Porque nestes casos não cabe o Estado fazer nada, porque houve culpa do sujeito. Segundo lugar, ele infringiu as regras locais daquele país quando lá chegou e infracionou talvez um dos mais importantes das mais importantes atribuições derivadas da sua posição de estrangeiro, que é exatamente a exigência constante e vigilante daquele Estado em não disseminar, né, o transporte de drogas. Então, o Brasil só pode beneficiar este cidadão que era brasileiro, e muitos me perguntam por que o Brasil não fez nada, deixou matar ele. Deixou matar porque o Brasil não tinha o que fazer. A proteção diplomática tem que, em primeiro lugar, provar que ele não era culpado. Em segundo lugar, que ele foi julgado por um tribunal de exceção, um tribunal qualquer, que não um tribunal legalmente válido.
E mais do que isso, que ele, eventualmente, deixou de constar com a proteção do Estado Nacional a partir do momento em que ele sujeitou-se à pena capital. E aí? Então, vejam, nós estabelecemos que a responsabilidade a responsabilidade do Estado está inserida tanto na ordem do Poder Executivo, quanto na ordem do Poder Legislativo, como na ordem do Poder Judiciário. São os poderes que se estruturam dentro do Estado. Muito bem. Vamos adiante. Ocorre, como também ocorre na legislação penal, que determinadas questões, determinadas ações, determinados atos e até mesmo omissões não são punidas. Isto sobre o amparo da própria legislação nacional e a ordem internacional. Em que casos alguém comete um ato e não é punido, porque não há responsabilidade do Estado? Nós vamos falar das excludentes de responsabilidade do Estado. O que exclui a responsabilidade? Já digo, primeira palavra que todos conhecem, legítima defesa. A legítima defesa. O que é legítima defesa? Vocês também intuitivamente têm a ideia. A legítima defesa é o ato pelo qual alguém sofreu uma agressão anterior, um ataque ilícito, do qual, como resposta, houve uma reação necessária e proporcionada. Ou seja, se eu recebi um soco, eu posso me defender? Posso, mas eu não posso alvejar com um tiro o meu desafeto, porque este agiu com excesso. Se eu der um soco e continuar na tentativa de defender a minha própria vida, dentro das mesmas proporções que ele me aplicou, eu, evidentemente, estou em estrito estado de legítima defesa e meu ato não será punido. Não é isso? Muito bem. Então, exige sempre a legítima defesa que tenha havido uma agressão anterior, do qual seguiu-se uma reação que é feita no momento desse ataque. Porque o sujeito tem que se defender e tem que defender, inclusive, a vida de seus próximos. Então, eu digo assim, esse direito, aliás, é reconhecido pelo artigo 51 da Carta da ONU. A própria ONU reconhece a excludente de legítima defesa. A própria ONU reconhece que a legítima defesa é um ato excludente de responsabilidade, exclui a responsabilidade do Estado. Olha o que diz o artigo 51. Nada na presente carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual e coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança da ONU tenha tomado as medidas necessárias para a manutenção da paz e da segurança. Eu estou dizendo assim, uma tropa de brasileiros postada na fronteira nacional invadiu o Uruguai, com o objetivo de anexá-lo ao território brasileiro. Em primeiro lugar, violação do mais sagrado princípio do direito internacional, o dever de não intervir, direta ou indiretamente. Então, as Nações Unidas autoriza que, naquele momento, o Uruguai se defenda. Se defenda agindo da mesma forma com que recebeu aquela agressão. Então, se eu estou dizendo isso, eu estou, na verdade, dizendo que esta medida, dentro da ideia de que existe proporcionalidade de meios,
ela não determinará a responsabilidade, por exemplo, do Uruguai, porque ele foi se defender. Não deu tempo de comunicar à ONU, e a ONU vai ser avisada igual e depois tomará as medidas, mas a ONU autoriza que antes ele tome as medidas necessárias para defender-se. E isso vai torná-lo isento de responsabilidade. Certo? Este é o primeiro exemplo de excludente. O outro exemplo, pessoal, são as represálias, que nós vimos, eu acho, ou não vimos ainda, não sei se solução dos conflitos internacionais, não sei se chegamos a ver, não vimos, não. As represálias. As represálias é matéria da próxima aula. As represálias, na verdade, assim como a legítima defesa, um ato de resposta a uma agressão prévia. Um ato de resposta a uma agressão prévia, certo? Ou seja, houve um ilícito anterior praticado por um Estado. Por exemplo, o corte das comunicações do Estado vizinho, sem comunicação nenhuma, uma agressão, certo? O Estado tem direito às comunicações, todos os Estados têm esse direito. Em segundo lugar, houve, por parte do Estado que recebeu a afronta, uma notificação prévia dizendo que vai tomar medidas. Não vai deixar assim. Mas o ofensor não toma nenhuma providência, deixa por isso mesmo. Então, vejam, haverá, então, uma adequação entre os atos de represálias e a ofensa. A represália pode ser até de modo diverso da ofensa determinada. Eu falei que na legítima defesa, ali em cima, eu falei que a legítima defesa tem que ser proporcional. Se eu, por exemplo, apresentei um boicote das verbas de impostos sobre determinados produtos agrícolas, os Estados Unidos me impuseram. Eu posso, em legítima defesa, me defender impondo os mesmos impostos contra os Estados Unidos. E este ato do Brasil não será considerado como um ato infrator. A represália, diferentemente, vai estabelecer o quê? Ela vai estabelecer que essa agressão sofrida do Estado estrangeiro é mais grave do que um ato meramente infracional. É um ato criminoso, é um ato de delito internacional. Como, por exemplo, a invasão territorial. Então, vejam, o Brasil, por exemplo, se sofresse uma invasão de um Estado estrangeiro, no caso de uma represália imediata, porque ele tem que tomar uma posição, ele pode tomar umas medidas até mais graves do que aquela afronta. Então, as represálias que diferem da legítima defesa em relação exatamente à quantidade de meios utilizados, ou adequação ou de proporção ou desproporção dos meios, vai definir, em última instância, a ideia de que a represália não é objetivamente fundamento para a responsabilidade internacional. O Estado usou represália para se defender. Um outro exemplo de exclusão de responsabilidade internacional é a prescrição. Bom, pessoal, deixa eu explicar rapidamente de novo que prescrição significa um ato pelo qual o Estado deixou de praticar uma determinada medida, tendo esta medida sendo que essa medida não é mais admitida pela lei, porque decorreu o prazo, decorreu o tempo. E isto fez com que incidisse a prescrição que não pode mais determinar a existência de nenhuma penalidade. Assim, a jurisprudência internacional, lá da Corte Internacional de Justiça, ela aceita com cautelas a regra da prescrição. Eu não vou conduzir essa medida porque ela prescreveu. Não existe fixação de prazos em direito internacional. Portanto, a prescrição tem que ser vista sob um ângulo bastante desfavorável a quem pretenda se exonerar. Adiante, ainda nós temos a chamada culpa do indivíduo lesado. A culpa do indivíduo lesado.
A culpa do indivíduo lesado, pessoal, é a seguinte: o cidadão que cometeu o ato de afronta, o cidadão, vamos falar da pessoa física, né? Pode ser, por exemplo, um agente do Estado que cometeu o ato de afronta, ele teve culpa por uma atitude imprópria. Ele provocou, ele se envolveu indevidamente. Então, a responsabilidade do Estado, nestes casos em que ele vai pedir proteção, não se aplica. Não se aplica. A responsabilidade do Estado desaparece, porque a origem do efeito foi do próprio cidadão que agora quer uma reparação em nome do Estado. Outro exemplo é a renúncia. Pessoal, eu realmente não pretendo que vocês guardem tudo isso em suas mentes, mas eu quero que vocês depois, num momento de prova, por exemplo, a gente consiga aplicar isso mais ou menos na prática. Repito, é uma matéria bastante teórica, mas ela é efetiva e é importantíssima para o direito internacional. A renúncia é que se um cidadão renunciou à proteção diplomática do seu país, ele não pode depois pretender que ela se aplique. Sofia, vamos lá, respondendo a pergunta. Pergunta se há casos de ações ou omissões imprescritíveis. Sim, nos casos de guerra. Guerra internacional, né, entre Estados. Essas não prescrevem nunca. Se você quiser penalizar um nazista, hoje você consegue. Essas são certo. Eu certo? estava pensando justamente nesses casos Os de também nazistas, de na verdade, genocídio. isso. Os nazistas, na verdade, têm sido até hoje, né, perseguidos, porque a guerra tem como fundamento a imprescritibilidade dos danos causados. Então, assim, nestes casos, não haverá prescrição. E assim mesmo a questão tem que ser considerada apenas neste caso concreto, que é o caso que, em caso de guerra, não há prescrição. Os tribunais são muito sensíveis em não aplicar a prescrição. Tá bem, obrigada. Tá? A renúncia, então, é a recusa da proteção diplomática do Estado. Por exemplo, a Ana Carolina foi para a Suécia. Chegando na Suécia, ela mandou uma correspondência ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, à Polícia Federal, dizendo que está renunciando à proteção diplomática do Brasil. Não quero mais a proteção do Brasil. Por quê? Porque você conseguiu um emprego cujo contrato exige que você não recorra à proteção diplomática do seu país, certo? Querendo se defender. Então, você vai... Aquele Estado, a Suíça, né, que eu falei, que você está, ele que vai fazer este ato. Ou seja, se você renunciou à proteção diplomática, você perdeu a proteção diplomática. Você não tem mais aquela proteção diplomática. É o que se chama em direito de cláusula calvo. Cláusula calvo. Significa aqueles atos que são normais em contratos que Estados celebram com estrangeiros, proibindo que o estrangeiro recorra à proteção diplomática de seu governo, e impondo muitas vezes isso, ou inadmitindo qualquer reclamação internacional. Também neste assunto, a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça é vacilante. É muito sensível, não admite muito a questão da renúncia. Muito bem. Aí nós vemos toda essas possibilidades de exoneração de responsabilidade internacional, que está bem na nossa frente, e agora nós vamos pensar como se formam as indenizações. Do que se compõe uma indenização? Por exemplo, eu consegui condenar o Uruguai a me reestabelecer as coisas a seu primitivo estado. E eu vou dizer um exemplo para vocês. No conflito do Golfo, talvez vocês não tenham vivido na ocasião, ou se viviam, eram muito jovens, muito crianças ou recém-nascidos,
Na Guerra do Golfo, que foi um conflito de invasão do Iraque sob o Kuwait, território vizinho, e o Iraque alegava que o Kuwait era parte do seu território, que tinha que reincorporá-lo. Mas vejam, o que aconteceu? O Kuwait era um país. E o Kuwait, sendo um país, se estabelecia, pessoal, que ele precisava de uma proteção internacional, porque os iraquianos vinham com tudo para cima. Tomaram o país e passaram a administrar o país. E mais do que isso, causaram incêndios nos poços petrolíferos do Kuwait, que arderam durante quase 10 anos. Você sabe o que é botar fogo no petróleo? E vejam, tornando inclusive o terreno onde estavam situadas essas companhias em algo assombroso. Este problema foi devidamente indenizado quando os aliados, capitaneados pela própria ONU, obrigaram o Iraque a apagar aqueles incêndios, restabelecendo as coisas a seu primitivo estado. Ou seja, apaguem-se os incêndios. O Iraque teve uma despesa magistral para poder fazer isso. Tiveram que criar métodos de apagar aqueles incêndios, mas conseguiram. Obviamente, perderam-se milhares e milhares de dólares naquela negociação, que o Iraque foi obrigado a se responsabilizar. Por quê? Porque eu quero que fique tudo como estava. Eu não quero mudar. Eu quero deixar tudo como estava. Você destruiu a igreja de Notre-Dame, você tem que reconstruí-la exatamente como estava quando você cometeu o ato ilícito. Então, esta fórmula de indenização, que é restabelecer as coisas ao seu estado, significa, em últimas palavras, assim, se você faz um contrato, a Ana Carolina faz um contrato com a Sofia, a Ana Carolina deixou de cumprir o contrato, a Sofia vai pleitear a indenização dela, não é isso? Mas você vai pedir mais do que isso. Com este contrato, eu tive perdimento de tantas coisas, tantos negócios, tantas ocasiões e tanto tal. Isto é, na verdade, uma obrigação que você pode assumir dizendo assim, eu vou assumir e vou restabelecer as coisas como estavam antes do contrato. Outro exemplo de indenização é as satisfações ao ofendido para reparar danos morais. Danos morais é tudo aquilo que um Estado sofre ao ser desprestigiado na comunidade internacional, impondo-lhe a intercorrência de vícios, de atos ilícitos e outras questões que, na verdade, não existiam, falando mal ou tornando o chefe de Estado irresponsável por atos que, evidentemente, seriam puníveis e que não são verdade. Então, as satisfações que se fazem aqui é através da reparação dos danos morais, que vai se converter em dinheiro, evidentemente. E, finalmente, o mais comum método, o pagamento de uma indenização pecuniária, ou o pagamento em dinheiro dos danos causados às vítimas, às famílias das vítimas, e assim por diante. O que é que nós temos, pessoal? O modo normal, criterioso e comum de reparação, que vai envolver não só o dano emergente, ou seja, aquilo que causou prejuízo material, mas também o lucro cessante, que é, na verdade, tudo que se deixou de ganhar em função do fato. E vamos complementar agora, só deixa eu ver aqui exatamente, com o último ponto deste assunto. Quais são os requisitos para reparar? Como é que você pede uma reparação? Em primeiro lugar, você tem que estabelecer um documento formal chamado reclamação. Essa reclamação vai exigir 3 elementos indispensáveis. Em primeiro lugar, a nacionalidade da reclamação. De onde provém, de que estado está sendo elaborada esta reclamação? A República Federativa do Brasil reclama contra bababá, assim por diante.
certo? Ou seja, deixar bem claro de onde provém a reclamação. Em segundo ponto, o esgotamento de todos os recursos internos. O Brasil tentou tudo para evitar o dano, certo? Levou até a última instância nos tribunais e não conseguiu evitar o dano. Então, esgotaram-se os recursos internos e não temos mais nenhum método de obter esta indenização. E, finalmente, que o reclamante deste ato agiu corretamente. Provar que ele não teve culpa, não teve dolo, não teve nenhum objetivo de causar o dano. Vejam, são 3 requisitos simples que se colocam na hora de uma reclamação internacional. A quem fazer a reclamação? Pode ser encaminhada ao Conselho de Segurança da ONU, pode ser encaminhada à Corte Internacional de Justiça, pode ser encaminhada a quaisquer dos tribunais internacionais do nosso país, ou, desculpem, da coletividade internacional. Então, o que nós temos diante de nós, pessoal, é que todas essas questões estão envolvendo a ideia de que o Estado pode e deve elaborar uma reclamação para propor uma indenização, porque teve ofensa a seus direitos basilares. Quando houver uma reclamação de um Estado por cometimento de atos ou danos causados a um particular, a uma pessoa física, é necessário que seja sempre um nacional do Estado reclamante. Por exemplo, um estrangeiro no Brasil, certo? E que se encontra sob a proteção diplomática daquele Estado. Foi como nós vimos, se ele renunciou, não pode alegar. Né? Ou seja, quem cometeu o delito é nacional do Estado X. Segundo, que este Estado é o seu Estado nacional e que se encontra na proteção diplomática e, portanto, requer... Ok? Bom, pessoal, nós temos aqui agora, então, a estrutura de um ponto importante, talvez um pouco cansativo, mas ele é prático, em termos concretos. E, na verdade, a busca do direito internacional é realmente cada vez buscar mais a possibilidade de uma reparação destes danos pelos Estados. Mas isto se fará sempre e eficazmente através da intervenção de todos os estados da seara internacional, aonde se estabeleceria uma grande regra internacional obrigacional que pudesse constranger o Estado a nunca mais cometer delitos contra estados vizinhos, certo? Bom, pessoal, por hoje este é nosso contexto. Tudo lá no slide, complementem os assuntos, pessoal, à medida do possível, com a bibliografia, que evidentemente nós não temos tempo de esmiuçar essas questões. Eu fiz esse resumo, que a matéria é bastante extensa, e eu acho que dentro dos pontos básicos está tudo implementado, certo? Repito, para quem não ouviu, que as nossas provas serão entregues, as notas, até o final da semana, certo? No mais tardar segunda-feira. E aí nós podemos comentar as provas, certo? Se vocês quiserem questionar alguma questão que entenderam complexa ou controvertida ou alguma coisa, ótimo, melhor ainda. Tudo bem, pessoal? Por hoje é isso. Pois não, Sofia? O gabarito daquelas questões da Convenção de Viena, o senhor vai publicar no Moodle? Eu te passei aquele dia, não passei? Passou, pois é. Vou publicar no Moodle. Vou publicar no Moodle. Estava diferente o que foi passado na aula um dia e o da outra semana. Tu me mandou o e-mail, alguma coisa? Mandei semana passada. Eu não tive tempo que eu estava viajando, mas eu vou ver isso. Pode deixar. Tá bom. Amanhã mesmo eu já vejo isso, tá, Sofia? Obrigado. Tá, obrigada, Ana. Obrigado, Sofia, Alice, Amanda, Ana Carolina,
Gabriel, Gabriele, Jonathan, Cauê, Luísa Copes, Luiz Eduardo e Natália Pilate. É esses, né? Um abraço. Boa noite, pessoal. Até a Boa noite, próxima. professora. Tchau, boa Professor, eu noite. que agradeço. Obrigada. Boa noite.